Como é que um cara de pais que não eram herdeiros, estavam ali com as suas dificuldades com mais 3 filhos, consegue ficar 19 anos numa multinacional? O inglês foi determinante para você morar 4 anos e meio nos Estados Unidos. O que um pai precisa ter para criar filhos para esse novo mundo de ChatGPT, de inteligência das coisas? A competência número 1 que te salvou foi... Você estava com saudade, né? Muito tempo, longe do conteúdo, querendo saber quem seria o nosso próximo convidado e qual seria o tema. Depois de eu conversar com a Dione, recebi vários elogios. Mas uma coisa estava me preocupando. Como eu consigo pegar o seu tempo e transformar num conteúdo valioso que possa mudar a sua vida, que te dê uma direção, que te dê estratégia, que consiga te mostrar um norte para você construir a sua carreira no mundo corporativo. E essa investigação foi muito preciosa e me trouxe até Salvador, a minha querida Bahia. Eu sou um baiano, um soteropolitano. E aqui encontrei um profissional que fez umas transformações mais incríveis, investindo em uma competência. E essa competência vai te ajudar a guiar, porque ele vai te mostrar os princípios e valores que ajudaram ele a sair da capital, que tem uma renda 40% mais baixa. É isso mesmo. Salvador tem uma renda 40% mais baixa do que a média nacional, de R$ 1.100 aproximadamente. E o PIB de Salvador está caindo e o maior número de jovens desempregados está em Salvador. Queria te convidar a chamar o seu amigo, a conversar e a ouvir G5. Que alegria. Obrigado. Obrigado pelo convite. Guilherme Campos. Mais conhecido como? Na Ford como G5. Maravilhoso. 18 anos na mesma empresa? 19. 19? 19. Cara, vamos começar? Eu queria muito que você trouxesse uma mensagem para esse jovem que está indeciso sobre o que quer fazer. Cara, eu acho que o mais importante é pensar grande. É buscar, é querer alguma coisa, querer ter uma vida boa, é não se conformar na situação atual e acreditar que é possível, porque eu acredito que é possível. Com esforço, com trabalho, com empenho, com estudo, eu acho que sim, é possível. Não é fácil, não é rápido, mas com foco, assim, excelência, em buscar dar o seu melhor, eu acho que sim, é possível. Só tá começando, hein? Olha só. Você é herdeiro, você veio de uma família rica, você teve todas as condições de estar aqui. Você está falando bonito porque você é herdeiro. Como é que foi ser herdeiro? Meu pai vai dar risada. Quando eu era criança, meu pai fala... Hoje ele não fala mais isso, que a gente sabe que não é bom, mas meu pai falava herdeiro de dívida, né? Mas graças a Deus a conversa não é essa, mas era de brincadeira. Mas eu venho de uma família que eu tenho muito orgulho, né? Da família que eu vim, meus pais vieram de infâncias muito difíceis, né? Minha mãe é uma criança numa família de 9, meu pai é de uma família de 7, e os dois batalharam muito juntos para construir hoje o que é eu e meus irmãos. Eu sou mais velho de 3, e muita gente fala assim, você teve o privilégio de estudar em escola particular. É verdade, eu estudei a maior parte da minha educação básica em escola particular, no Colégio 2 de Julho, lá no Garcia, em Salvador. Mas esse não foi o maior privilégio, não foi a maior herança que eu recebi. Acho que a maior herança que eu tive foram pais que nunca colocaram na minha cabeça que algo era impossível. Toda vez que eu trazia uma ideia que ia até além do que eles estavam acostumados, porque eles tiveram a história da vida deles, eles compravam a minha ideia e a gente fazia acontecer. Então, acreditar em mim, essa crença que meus pais colocaram na minha cabeça de que era possível e nunca colocaram barreiras mentais dizendo que era impossível, esse foi o maior privilégio que eu tive. E pais que entenderam o valor da educação, se sacrificaram para dar para mim e meus irmãos uma educação de alta qualidade. E isso hoje, eles veem os frutos e com certeza estou muito feliz. Então, eu tenho muito orgulho da família de onde eu vim, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E hoje a família que eu estou construindo aí com minha esposa Silvana, com as crianças que você conheceu hoje aí, né? Maravilhosos. Psicologia positiva. Psicologia positiva é você educar seu filho tornando ele um protagonista. E o que os pais do G5 fizeram
foi ensinar a pensar positivo e ser um protagonista. Se você é pai, reflita sobre isso. Voltando aqui, qual o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é José Carlos, minha mãe é Nádia. O que o José Carlos fazia? Meu pai, ele é formado em técnica e mecânica pela Escola Técnica. Minha mãe também estudou na Escola Técnica em Salvador, que hoje é o IFBA, Instituto Federal da Bahia. E minha mãe era formada em técnica em química, depois ela fez 2 faculdades depois de ter 3 filhos. Ela fez uma de processamento de dados, depois uma de arquivologia na Universidade Federal da Bahia. E durante muitos anos trabalharam aí na empresa que meu pai abriu aí com muito esforço e conseguiu educar os 3 filhos aí, graças a Deus, de uma forma muito boa, né? Essa é a maior herança que a gente recebeu, foi a formação moral, espiritual, de valores, né? E a educação formal também, né? Então, essa é a profissão de meus pais. Ama eles. Amo demais, demais. São pessoas que eu tenho muita gratidão. A minha maior sorte, privilégio, foi ter os pais que eu tive e fazer bom uso disso, né? Fiz minha parte também, mas a base familiar que eu tenho, eu atribuo muito do meu sucesso a ela. Quantos anos em qual ano você nasceu? Eu nasci em 83, eu tenho hoje 41 anos. Essa pergunta ela é importante porque eu sempre tenho colocado a ambição de explicar para você que o ano de nascimento determina o seu sucesso e o seu desafio socioeconômico. O ano de 83 o Brasil vivia o final da ditadura, iria dar uma moratória, nós não tínhamos grande crescimento e um problema inflacionário e vários planos cruzados, uma alta inflação. Qual era a educação financeira na casa do seu José e da sua mãe? Cara, eu vivi esse momento da inflação. Os controles financeiros da minha casa nunca foi o ponto forte. Isso também, quando eu comecei a construir minha vida, eu tentei fazer diferente. E toda a educação financeira que eu adquiri, eu trouxe para meus pais, para meus irmãos, para minha esposa. Então, eu aprendi da forma mais difícil que o controle financeiro, a educação financeira é fundamental. E hoje eu vejo que o Brasil começa a falar de educação financeira nas escolas, de uma forma ainda muito, muito pequena. E que é uma coisa que o dinheiro, todo mundo vai ter que lidar com o dinheiro. Então tinha que estar na educação de todas as pessoas, desde pequeno, porque todo mundo um dia vai ter que lidar com o dinheiro, né? E fazer essa gestão. Então, eu vivi uma infância onde a gente passou muitas dificuldades, né? E essas dificuldades também me geraram uma vontade de construir algo diferente, né? E isso, graças a Deus, eu tenho muita gratidão. Às vezes, quando você vem de uma família que você tem um ambiente muito tranquilo, muito calmo, muito fácil, o seu desafio é ter motivação. O seu desafio então, como eu vim de um ambiente que não era tão perfeitinho, que tinha os seus desafios também, isso para mim foi um combustível assim, de crescimento, de querer elevar o padrão da minha família como um todo para o próximo nível, né? Então, e hoje eu tenho muito orgulho disso também. Quando eu perguntei sobre a renda per capita, sobre o crescimento econômico de Salvador, você concorda que Salvador vem perdendo renda, alto desemprego? Com quantos anos você começou a pensar em trabalho? Como é que foi isso? Assim, esse problema econômico e social de Salvador te atingiu na sua formação? Eu acho que não. Graças a Deus, minha mãe, uma vez, ela tinha uma pessoa trabalhando lá em casa, passando roupa. Aí ela falou, nossa, dona Nádia, a senhora é uma mãe muito boa. Se eu fosse filha da senhora, eu nunca saía de casa. Minha mãe falou, não, senhora, meus filhos vão sair e vou construir a vida deles. Então, minha mãe, meus pais sempre educaram a gente para construir nossa vida, né? Então, eu lembro com 15 anos, 16 anos, eu fui fazer entrevista na CIA, que eu queria ganhar dinheiro, eu queria meu dinheiro, eu queria meu trabalho, né? Então, nunca tive preguiça de trabalhar. E aí, quando eu estava na faculdade, eu comecei a participar de bolsa de iniciação científica, era um auxílio financeiro pequeno, mas era meu dinheiro, que eu podia fazer o que eu queria, né? E aí, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, cara. Sempre que pingava uma coisa para fazer, por exemplo, dever de casa, da escola, tarefa, eu fazia logo. Eu tirava da frente logo, né? Eu sempre queria, sabe, ficar com o tempo livre. Então, eu sempre tive essa questão, tem que fazer, faz logo, faz bem feito e vamos pro próximo, né? Então, eu nunca senti muito isso e eu tive o pensamento, né, de fazer engenharia. Então, eu sabia que na engenharia era fundamental o inglês, então eu antes, eu não falava inglês, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil até os 20 e poucos anos de idade, mas eu sabia que o inglês para uma carreira de engenharia era fundamental. Então,
quando eu comecei engenharia mecânica na Universidade Federal da Bahia, eu falei, agora eu vou estudar esse negócio e vou aprender. E a meta que eu coloquei para mim não era a meta de falar inglês bem. Eu queria um dia ser confundido com nativos, né? E aí fiquei 2 anos estudando no curso mais barato que tinha na UFBA de inglês. Eu era aluno mais chato, que falava, perguntava o tempo inteiro ali, era cara que dominava a turma. E o tempo que eu gastava no curso de inglês era 10% do meu esforço. 90% era fora ali, era ouvindo música, assistindo filme, dormindo, falando sozinho. Eu cheguei até a rezar em inglês para botar o inglês na minha rotina todo dia ali. E essa obsessão fez muita diferença. Depois de 2 anos nesse curso, eu convenci meus pais a fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, sendo que eles nunca tinham saído do Brasil, e eles toparam meu desafio, assim, acho que por isso que o grande mérito dos meus pais, né? E aí eu morei 8 meses lá na Flórida, onde todo mundo fala primeiro espanhol, depois português, depois inglês. Então a forma que eu tinha de falar inglês era trabalhando, então eu trabalhava 90 horas por semana e falava inglês o tempo inteiro no hotel que eu trabalhava. E voltei pro Brasil, 2 meses eu comecei a estagiar na Ford. Então, assim, o Paulinho lá, que me trabalhou comigo na UFBA, me chamou para trabalhar, me ligou. Então eu nunca senti essa dificuldade, que as coisas meio que fluíram, mas eu estava sempre tentando me preparar antes da oportunidade chegar. Eu sabia que se eu tivesse ido fazer intercâmbio depois de já estar estagiando em alguma empresa, seria muito difícil. Então eu falei, não, eu vou fazer logo esse intercâmbio, quando eu voltar aí, onde eu começar a trabalhar, eu já estou embalado e o inglês já vai estar resolvido, né? Então, eu não senti tanta essa dificuldade, mas eu reconheço que o meu esforço, o meu foco e a minha disciplina foram grandes diferenciais que me trouxeram muitas oportunidades, né? Então eu nunca sofri tanto com isso, mas eu também eu não controlo isso, estava focado no que eu controlo ali e fazer a minha parte, né? Guilherme, vamos ajudar quem está começando? Então imagina que tem um jovem de Salvador, da Bahia, nossa querida Bahia, que ele, cara, tá confuso. Ele não sabe por onde ele vai começar. Porque uma coisa que eu vi muito na sua jornada é que você tinha um plano. Aos 16 anos você começou um plano. Que você acabou de contar pra gente. Você tinha um plano. Vamos voltar. Ter um plano é importante? Sem dúvida. Por quê? Porque você passa a ser responsável pela sua vida. Nossa. Não planejar e esperar que as coisas aconteçam é esperar milagre, né? Então, no momento que você planeja, você é obrigado a pensar, você é obrigado a fazer escolhas. Toda vez que você escolhe algo, você está abrindo mão de outras coisas e ser protagonista, ser dono da sua vida, né? Então, quem planeja é obrigado a fazer isso. Você não tem como planejar sem você, sabe, incorporar e querer fazer a coisa dar certo. E aí você tem que decidir o que você quer. E às vezes a pessoa não saber o que quer é a pior coisa que existe, né? Porque como é que você vai planejar algo que você nem quer? Então você precisa querer algo, depois fazer um plano para conseguir atingir esse algo. Então, planejamento é fundamental para tudo na vida. Para conseguir absolutamente todas as áreas da sua vida, você tem que ter planejamento. Senão você não consegue, saber até se você chegou onde você queria chegar, né? Então, incrível. Perfeito. Muito bom. G5, maravilhoso. Ter um plano. Mas muitos jovens na Bahia não têm um plano claro. Então vamos dizer que ele não tenha um plano, mas que ele tenha uma competência a desenvolver. Assim. Porque às vezes as pessoas não conseguem ter visão de plano. E aí ele tá na dúvida, ele tá inseguro, ele tá na faculdade, ele não sabe como é que vai ser. A competência número 1 que te salvou foi... Cara, disciplina. Disciplina. Disciplina de fazer o que tem que ser feito logo, bem feito, sabe? E não ficar procrastinando. Eu sempre fui um cara agoniado, quero tirar da frente as coisas. Eu lembro que na faculdade, teve um dia com um amigo meu, Marcelo, o professor tinha acabado de passar um trabalho, e naquela época eu tinha conseguido comprar um notebook, e eu já estava no notebook ali executando o trabalho, e ele falou... Não é possível que o que você está fazendo agora é o trabalho que o cara acabou de pedir. Eu falei, Então, assim, essa disciplina minha de seguir um plano que eu tracei e sempre tentar executar as coisas logo, isso acho que me diferenciou muito. E a disciplina é fundamental para você se manter fiel aos seus planos, aos seus objetivos, né? Então, eu acho que isso aí é uma das características
que influenciou muito. E acho que a outra é autoconfiança, né? Se acreditar em você. Se você não acredita em você, você pode ter todo o conhecimento técnico do mundo, mas você não vai conseguir fazer um bom uso disso. Então, acreditar que você é capaz de conseguir alguma coisa é fundamental. E nem todo mundo teve o privilégio que eu tive de pais que me deram essa autoconfiança, né? Então, é o que eu falo, pessoal, se vocês tiveram uma infância onde colocarem em sua cabeça coisas diferentes, de coisas boas, procure a terapia, procure a religião, procure livros, procure... Você tem que limpar seu conteúdo mental e botar coisas boas para você acreditar que você pode, acreditar que é possível. E aí você vai pegar aquilo que você é bom e vai focar, fazer o negócio andar, fazer acontecer, entendeu? Muito bom. Legal, você falou de disciplina, você falou de foco, tá? De executar, de fazer a missão que tem que ser feita. Beleza, então a gente não tinha um plano, mas a gente tinha competências a desenvolver. Mas, cara, 19 anos na mesma companhia, tem gente que não fica casado na vida esse tempo todo. Como é que um cara de pais que não eram herdeiros, de pais que estavam ali com as suas dificuldades com mais 3 filhos, consegue ficar 19 anos numa multinacional? Como? O que foi ali? Você tem algum conhecimento que te dá essa visão mais ampla, que te abriu portas? Cara, primeiro a Ford, eu trabalho na Ford, né? Então é uma empresa centenária, referência no mundo para várias coisas, né? Então é uma empresa fantástica. Eu acho que segundo a empresa que tem valores que dão match com meus valores. Respeito às pessoas, preocupação em criar um mundo melhor. Então, a Ford tem créditos em me ter por tanto tempo porque realmente ela me retém. Tem coisas lá dentro muito positivas que eu acredito também e que me retém. E essa empresa não foram 19 anos parado, foi 19 anos de muito crescimento, né? Então, graças à minha carreira na Ford e à exposição que a gente teve de produtos que a gente já trabalhou no mundo inteiro, eu viajei para lugares como China, Índia, Tailândia, Argentina, morei nos Estados Unidos 4 anos e meio. Então, esses 19 anos foi nessa várias coisas acontecendo, né? Virei executivo. Então, não foram 19 anos estáveis, foram 19 anos muito dinâmicos, de muito crescimento, muito aprendizado. E hoje eu tenho um sentimento de gratidão enorme por essa empresa e que as oportunidades que eu tive, eu quero que esses jovens que você está falando também possam ter, né? Principalmente aqui na Bahia, que é a região onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu moro hoje. Então, para mim, isso é um motivo de propósito de estar ali transformando, proporcionando às futuras gerações as oportunidades que eu tive por méritos próprios, mas também porque a empresa estava lá, né? Então, eu tenho uma gratidão gigante que eu tenho à Ford e me proporcionou coisas fantásticas. Tudo que eu construí hoje foi nessa empresa que eu venho trabalhando, né? Então, 19 anos muito bem vividos, de muitas accomplishments, muitas realizações profissionais, pessoais, e vamos continuar porque faz muito sentido, né? Eu conversei com jovens, mas agora vamos dizer que você está na casa dos 25 aos 35 anos. Você está andando de lado na carreira e não sabe o que vai fazer. Essa parte é para você. Cara, o inglês foi determinante para você morar 4 anos e meio nos Estados Unidos, China, Índia. Se você não tivesse um bom inglês, querendo falar como nativo, você teria conseguido essas oportunidades? Talvez sim, tá? O falar como nativo era um capricho meu, era uma cenourinha ali, sabe? Um negócio para, sabe, atirar nas estrelas e talvez chegar perto do céu, né? Então eu digo assim, falar como nativo não é mandatório. Eu conheço várias pessoas que não falam como nativos e estão muito bem, mas você tem que se comunicar bem. Você tem que dominar, você tem que entender, você tem que se expressar, colocar suas ideias ali de uma forma clara e falando com pessoas de outras culturas. Então, o meu inglês foi fundamental. Quando você chega num país como os Estados Unidos e você não fala bem, os caras te olham torto. Se você fala bem, as pessoas já te olham de outro jeito. Então, eu lembro que uma vez no aeroporto, lá em Chicago, viajando com minha esposa, e a pessoa da companhia aérea estava brigando comigo que minha mala tinha 32 quilos. E eu fui duro com ela estava sendo meio rude comigo. Eu falei, não,
Eu sou do Brasil e no Brasil é 32 quilos, tá tudo certo sim. E me impus, ela já recuou. Então, essa atitude de você não baixar a cabeça lá fora, você só consegue ter se você tem um domínio do idioma. Se você consegue falar bem, se você consegue chegar lá e se fazer ouvido. Então, fez total diferença para mim. Não precisava ser nativo, mas fez total diferença para eu conseguir as oportunidades que eu tive, todo lugar que eu viajei. Eu falei para você aqui, se você fala inglês e espanhol, você se comunica com 2/3 do mundo, né? Então, foi fundamental, um super diferencial. E eu acho que aqui no Brasil, quando você fala bem também, as pessoas te olham diferente. Caramba, você fala inglês? O Brasil, 5% das pessoas falam inglês, 1% fala fluente. Então, você chegar nesse 1% aí não é fácil, entendeu? De um país onde a gente não tem isso nas escolas públicas, né? E nem as particulares trazem isso. Você tem que ir para o curso de inglês privado para conseguir. Agora que tem a modinha das escolas bilíngues, mas não existia isso, né? E não existia YouTube, não existia Netflix, Spotify, conteúdo em inglês. Quando eu comecei, não existia. Então era bruto o negócio, né? Tinha que ser um empenho assim, muito maior do que hoje. Então, para mim é fundamental. A Europa inteira fala inglês. Então, se a gente quer concorrer no mundo inteiro e estar disputando aí os melhores trabalhos do mundo, a gente tem que falar inglês bem. É a língua mundial ainda, pelo menos ainda é, né? Então, foi fundamental o inglês. 2/3 do mundo serão atingidos com inglês e espanhol. Você acha que muitas pessoas que estão com 25 a 35 anos, meio sem saber o que vai fazer na carreira, olham para muitas coisas, mas o inglês ele acaba não pensando nele de maneira estratégica? Você acha que falta essa visão das pessoas? Às vezes as pessoas querem ter muitas competências, querem fazer um MBA. Eu tenho uma visão dura, tá? Eu acho que as pessoas às vezes querem fazer um MBA, um mestrado, um doutorado, é legal, é bacana, mas se ele botar essa energia no idioma, mudaria. Eu tô sendo muito duro? Não, em um país que 1% só fala inglês fluente, se você entra nesse 1%, você tem uma vantagem competitiva gigante já aqui dentro. Você já se destacou de 100% da população, então você está ali no 1%. Então, enquanto a realidade do Brasil for essa, você fala inglês muito bem, você vai estar dentro de 1% da população. Então, já só aí você já se destaca e já abre várias portas só por isso. Claro que outras formações, como pós-graduação, mestrado, doutorado, são fundamentais, desde que você use aquilo para gerar valor e oportunidades para você. Se você faz uma educação acadêmica que não te traz nenhum conhecimento, que você não vai usar aquilo no dia a dia ou não vai te trazer oportunidades, acaba sendo um mau uso do seu tempo, né? Então, eu tenho a filosofia de que se eu estudar uma coisa, eu quero no dia seguinte aplicar. Se eu ler um livro hoje, amanhã eu já quero usar o que eu aprendi, entendeu? Porque se não gera oportunidade, não gera valor, não gera crescimento, por que você fez aquilo? Então o foco vem daí. Tipo, eu quero fazer coisas que vai trazer resultado o mais rápido possível para mim, no curto ou no longo prazo. Mas eu tenho que ver como que eu vou usar aquele conhecimento. E o inglês eu sempre vi. E hoje eu uso o tempo inteiro. E poder viajar para qualquer lugar do mundo, saber que alguém vai falar inglês e vai te ajudar ali, é um nível de conforto muito grande, né? Então, isso, o inglês é super estratégico. No Brasil, ainda é super estratégico. Na Europa, todo mundo fala. Então, na Europa não é diferenciação nenhuma, mas aqui no Brasil ainda é. Outros países também, como o México, o pessoal também fala muito bem inglês. Então, a gente tem que, pensando em trabalho no mundo todo, o inglês é básico. Eu conheço muita gente hoje que está aí morando tudo quanto é canto do mundo, Estados Unidos, Europa, Suécia, Austrália. E é inglês, cara. Tem que falar inglês. Então, se quer oportunidade só de falar inglês, você já tem um mundo a seus pés, sabe? Que você pode explorar outras coisas. Se você não fala, você está limitado ao seu país. E nosso país não é dos países, é um país difícil, né? Então, não dá para a gente ignorar a nossa realidade econômica, social. E quando você tem inglês, você tem muito mais oportunidades, aqui e fora daqui, né? Esse ponto, ele deixou claro a importância de um plano. Independente do que seja um plano. A fala do G5 fala o seguinte: se você faz um MBA, um mestrado que não está dentro do seu plano de carreira e ele está isolado, é muito ruim. E tem uma coisa legal que ele fala aqui também, que é o seguinte: pensa que se tiver o inglês, o mestrado e o doutorado é mais fácil. Você consegue fazer alguma coisa de ponta, você consegue ter um conhecimento, a empresa pode financiar isso para você. Faz sentido? Sim, 100%. Todo o conteúdo de mestrado e doutorado, a maioria dos textos são em inglês. A maioria dos artigos que você vai publicar é em inglês. Você pode fazer disciplinas do seu mestrado, doutorado, fora do Brasil, se você fala inglês.
Mesmo que não seja o idioma nativo do país, o inglês já te abre portas em praticamente todos os países para você fazer esse tipo de estudo, esse tipo de formação. Então, o idioma mundial o inglês abre portas para muitas coisas, é fundamental. Cara, tô maravilhado te ouvindo. E a gente vê que você teve ali 16 anos, você começa a trabalhar muito, me confidenciou isso, aí depois você entra numa multinacional, fazendo engenharia, numa faculdade federal, no estado te dando. A gente vê que você está falando de idiomas, então parece que tem um modelo, né? Eu tô dando essa investigação, tem um modelo, né? Qual o modelo? Tem um plano, tem um idioma, tem um processo um método de fazer as coisas. Cara, educação financeira é complementar a esses 3 pilares que você mostrou pra gente? Assim, se a gente fosse pensar... Eu tô desenhando um modelo, você vê? Eu tô aqui dando um método, né? O método de sucesso do G5, que possa ser replicado, porque eu acho que as pessoas às vezes não têm método. Então, a ideia é ter um plano, criar ali uma vantagem, saber entregar, ter um idioma que te fortalece e educação financeira. Cara, educação financeira, ela é tão básica quanto você aprender a ler e escrever. Você pode até não saber ler e escrever, e muitos no Brasil ainda estão nesse grupo. Espero que não exista mais ninguém em breve. Mas o dinheiro, todo mundo vai ter que lidar com dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro para comprar comida, precisa de dinheiro para pagar um aluguel, precisa de dinheiro para pagar um transporte. Então, como é que a gente pode viver sem uma educação de algo que a gente vai fazer o tempo inteiro, durante a vida toda, a vida adulta pelo menos, a partir da adolescência? Então, a educação financeira ela é fundamental e ela muda o jogo. O conhecimento do mundo do dinheiro muda o jogo. Nos Estados Unidos, onde eu morei, a maioria das pessoas são aposentadas vivendo do mercado financeiro norte-americano. As pessoas pegam lá seu valor de aposentadoria, sei lá, $1 milhão, contratam um consultor financeiro e vai viver de dividendos no mercado financeiro. No Brasil, a gente sabe que a quantidade percentual de brasileiros na Bolsa de Valores ainda é muito pequeno, né? Porque o nosso mercado ainda não é tão maduro assim. Mas, para você transformar a sua vida, o dinheiro é fundamental. Então, entender de dinheiro, ter um plano de você um dia não precisar trabalhar porque o dinheiro vai trabalhar por você, para mim é algo extremamente importante também e muda o jogo. Muda o jogo. Eu fico feliz de hoje ver que a educação financeira é um tema que está muito forte nas redes sociais, está começando a chegar nas escolas e isso gera transformações e eu tenho visto isso. Então, assim, a educação financeira é fundamental para todos, assim como a alfabetização também, qualquer tipo de formação, a parte financeira, para mim, ela é básica. E, infelizmente, eu vejo muitas pessoas da minha convivência social, profissional, que não tem esse tipo de conhecimento. Então, eu tento levar, eu tento passar um pouco do que eu aprendi, dos livros que eu li, para que as pessoas acordem, porque às vezes só o fato de nunca ter ouvido de falar de uma coisa, você acha que ela não existe. Então, só o fato de você ouvir falar, pô, existe esse negócio de viver de rendimento, como que é isso? Já abre na cabeça das pessoas uma janela que não existia, né? Então, eu tenho grande paixão por esse tema de educação financeira, faço por hobby e vejo que é muito importante. E isso é algo que, assim, meu olho brilha por esse assunto, né? Muito legal, muito legal te ouvir. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que precisa ficar trocando muito de emprego. Tem até um termo para isso em inglês, né? A pessoa que fica trocando muito de empregos. Por que 19 anos na Ford? Cara, eu acho assim, se tá bom, por que você vai mudar? Você tá crescendo, você tá tendo oportunidade, você tá se desenvolvendo, você tá evoluindo na vida, não tem que mudar. Se não tá bom e você não consegue melhorar ali, tudo bem mudar. Mas você tá funcionando, tá caminhando, tá crescendo, a mudança pela mudança, ela também não é muito inteligente, né? Então, carreiras, pessoas de 30 anos na mesma empresa, fantástico. Se foi 30 anos estagnado, não, mas foi 30 anos evoluindo, crescendo, criando valor para um monte de gente, aprendendo coisas novas, conhecendo locais diferentes, culturas diferentes, tudo bem. Eu entendo que hoje em dia é pouco comum, mas empresas como a Ford, com os valores que ela tem, é muito comum ter gente com 20, 30 anos de empresa e lá com gás, dando sangue, dando o seu melhor, empolgado, motivado, sabe? Então, não existe regra, não existe tem que ser assim. Existe o que tá bom para você. Se tá bom, continua. Se não tá bom e acha que tem que mudar, tudo bem mudar. Mas a mudança também tem um preço grande, né? Então,
O que não dá é ficar parado reclamando e não ver as coisas acontecer e não fazer nada. Aí você também não vai poder, sabe, culpar o governo, seu pai, sua mãe, seu chefe, a empresa. Você tem que fazer alguma coisa. E se a oportunidade melhor está fora da empresa, você está, tudo bem. Vai lá, acha uma coisa melhor e paga o preço por essa mudança, faz acontecer. Mas se está tudo funcionando onde você está crescendo, está indo, está caminhando, seu plano está sendo executado, tudo bem também. Não tem certo nem errado, né? Muito legal. Cara, eu queria ficar com você aqui falando o resto do dia. Eu preciso caminhar para o final, mas, cara, muito legal. Acho que quem está nos ouvindo consegue ter uma visão muito clara, estratégica, como é que vai desenvolver. Eu estou fazendo esse programa dessa forma, mudei um pouco o script, porque eu vejo que muitas pessoas eles estão muito à deriva, né? Como é que vai acessar tal. Você tem LinkedIn? Tenho. Se alguém quiser te mandar mensagem, pode? Claro. Então olha para cá e manda para essa pessoa. Guilherme Campos. No LinkedIn você vai me achar lá. Não tá G5 não, mas tem 2 Guilherme. Ele me chama de G5, tem uma história por trás disso, né? Mas Guilherme Campos vocês vão me achar lá no LinkedIn. Cara, tem uma questão que eu não ia falar, que é o branding pessoal. Qual é o seu branding pessoal? Por causa de uma... Conta você, como é que nasceu a ideia do G5 e hoje mundialmente conhecido como G5? Essa é uma história engraçada, né? Entrou 2 Guilherme Campos na Ford, o outro Guilherme Campos entrou 2 meses antes de mim, e sempre trocamos e-mail, teve troca de tudo, menos de salário, nesses anos todos. Uma vez pegaram a viagem minha, compraram no cartão de crédito do outro Guilherme Campos, ele teve que fazer um relatório de despesa para mim. E até que um dia os dois ficaram... Mas sempre tinha uma forma de diferenciar, projetos diferentes, áreas diferentes, até que um dia ficaram os dois com o mesmo gerente, o Rafael Mazo. Obrigado ao Mazo, a gente virou G4 e G5. E ele falou, e aí, como é que a gente vai chamar vocês dois? Os dois com o mesmo grau, no mesmo projeto, com o mesmo gerente. E aí, como é que eu chamo vocês? Vai criar apelido e tal? E a gente decidiu usar os nossos e-mails da Ford aí. G-Campus 4 virou G4, G-Campus 5 virou G5. Isso faz 10 anos, foi em 2014. E no Brasil e fora do Brasil, todo mundo chama a gente de Ford, G5, e é o nosso brand pessoal aí. E eu e o G4 a gente tem uma relação muito boa, né? Então... Maravilhoso. Cara, muito legal a ideia do G5. Eu achei incrível, porque andando com você na Ford, todo mundo te chama de G5. Então virou um brand pessoal muito positivo. E também pelas suas entregas. Isso ficou muito claro, né? Porque... Não, sem dúvida, sem dúvida. Se você falar Guilherme lá na Ford, falar tipo, quem Guilherme? Ah, o G5, G5, ah, tá. R5, o pessoal que fala espanhol, sim, virou um brand meu muito forte dentro da Ford, né? E vai continuar assim. Enquanto eu estiver lá, vai continuar sendo G5, né? Deixa eu te falar o seguinte, tem que caminhar pro final, a produção tá aqui me mandando mensagem. Deixa eu te perguntar, qual o seu sonho grande? Cara, a minha visão de sucesso é a marca que eu quero deixar no mundo. Como que eu quero ser lembrado? Naquele livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele faz o exercício de você se ver dentro do caixão. E o que é que você quer que fale de você nesse dia, né? E para mim, o que eu quero que fale é que eu fui uma pessoa muito boa, do bem, que tentou ajudar o próximo, fez o seu melhor, foi super esforçado e deixou uma marca positiva no mundo, né? Eu quero ser lembrado como uma pessoa positiva que tentou ajudar o máximo de pessoas possível, do bem, honesta, que fez sempre as coisas certas, e que conseguiu assim atingir os seus objetivos sem fazer nada errado, fazendo tudo certo, assim, respeitando os seus valores, com bastante integridade, né, e ousadia também, né? Acho que eu quero deixar esse mundo olhando para trás dessa forma, com essa mensagem, né? Você tem 2 filhos. Sim. Uma menina, que é a Marina. Tenho 3 filhos. 3? O primeiro foi Roger, que foi uma gestação que foi interrompida com 18 semanas, tardia, mas era o menino, meu primeiro filho. Depois veio a Marina, que tem 6 anos hoje, depois Eduardo, que tem 3 anos. O que o Eduardo vai lembrar do pai dele? Cara, uma pessoa extremamente correta, focada, um pai presente. Acho que eu valorizo muito estar presente com meus filhos, né? E o que é que eu estou colocando na cabeça deles lá no futuro vai ajudar eles, não atrapalhar, né? E uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que quer realmente fazer as coisas certas da melhor forma possível, né? E deixar algo de bom para o mundo, né? O que a Marina vai lembrar do pai dela? Um pai super carinhoso com ela, né? Menina com o pai, né? E a Marina tem muitas características parecidas comigo, né? Então, eu acho que isso, as mesmas coisas do Eduardo, mas tem uma relação diferente com cada filho, são personalidades muito diferentes. A Marina tem muita coisa da minha personalidade, muito parecida comigo.
Então, assim, e uma referência masculina extremamente positiva, né? Que no futuro vai ajudar ela a ter relações boas também, porque tem uma boa referência em casa, né? Qual a dica que você dá para os pais, sendo um executivo de 19 anos na Ford? Tem pais te ouvindo aqui. Eu admiro muito você como pai. Eu fiquei vendo a relação de vocês dois hoje no colégio. Cara, o que um pai precisa ter para criar filhos para esse novo mundo de chat GPT, de inteligência das coisas? Cara, primeiro estar presente de verdade. É muito fácil a gente se distrair hoje com celular, com redes sociais, então estar presente é a melhor coisa que os pais podem fazer para os filhos. Depois, tentar transmitir valores que você acredite que vai formar aquele ser humano da melhor forma possível e dar seu melhor. A gente só tem uma chance de fazer isso bem feito, ser pai, ser mãe. Então você não pode errar. Se você erra, você vai pagar uma conta pro resto da vida, vai carregar uma culpa pro resto da vida, né? Então, fazer seu melhor. E se você perguntar para sua consciência o que é melhor, ela vai te falar. Então, e o Cortella fala, faça seu melhor quando tem condições melhores de fazer melhor ainda, né? Então, acho que estar presente, dar o seu melhor, passar o que você acredita e jamais... E ter uma prioridade muito grande. Eu tenho uma prioridade muito grande com a minha vida pessoal. Meus filhos, minha esposa, minha família. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai, ex-mãe, né? Então, você pode até ser ex-funcionário de uma empresa, mas você não tem ex-familiares, né? Família é um laço eterno que eu valorizo muito e eu prezo pelo equilíbrio. Eu não quero nunca ter que abrir mão de uma coisa por outra, eu quero ter os dois, segredo da mente milionária, né? O que é que eu faço para ter os dois? E eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom pai presente, eu quero ser um bom marido, eu quero estar com minha família e quero ser um profissional fantástico também, mas eu não quero que eu tenha que abrir mão de uma coisa por outra. Então, esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é fundamental, porque se você, sabe, pende muito para um lado, lá na frente a conta chega e pode não ser muito bom, entendeu? Então, eu valorizo muito esse equilíbrio e tudo bem, se isso eu não virar o presidente tão rápido, tudo bem, sabe? Que a coisa vai mais devagar, tudo bem. Mas a minha medida de sucesso é manter o equilíbrio. Se eu perco o equilíbrio, para mim, tudo perde o sentido, entendeu? Você é o primeiro convidado que eu faço perguntas familiares. Até então, você me acompanha, assistiu lá, eu nunca fiz. Eu tenho muito preocupado com essa questão de ser pai, ser mãe. E você é casado com a? Silvana. Quantos anos? 14 anos. Qual a maior lição? Cara, viver a dois é bem difícil, porque você tem que ceder, você tem que se mudar, você tem que se melhorar, você tem que se tornar uma pessoa melhor para conseguir se manter bem no relacionamento. Você tem que aprender a ceder, você tem que aprender a ouvir. Mas eu acredito que o casamento deixa as pessoas melhores, se elas estiverem dispostas a se melhorarem. E ao longo do tempo, o casal junto constrói muito mais coisas, inclusive parte financeira, familiar, enfim, tudo junto. É uma força. A família tem muita força. Então, um casal junto que segue numa direção em conjunto ali tem muito poder, inclusive para vidas profissionais dos dois dentro do casal, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E conversa, cara, tem que dialogar. Minha esposa adora conversar. Ela sempre fala, nossa, você conversa muito, brinca assim, mas a gente conversa bastante. E eu acho que isso é fundamental. Um casal sem diálogo, a família sem diálogo, as coisas tendem a dar problema no longo prazo. Muito bom, meu amigo. Feliz? Muito feliz. Hoje foi um dia incrível, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, uma mensagem final pra gente ir embora, assim, uma mensagem que você fala, imagine que daqui 10 anos você vai se ouvir. O que você diria pro G5 daqui 10 anos? Tem gente que pergunta assim, o que você faria diferente? Cara, perder tempo com o que já foi não me interessa. O G5 daqui 10 anos vai ouvir essa mensagem. O que você diria pro G5 do futuro? Cara, continue fazendo a diferença, continue agregando valor pro mundo, continue dando o seu melhor, continue sendo uma pessoa do bem e os frutos sempre vêm. Eu acredito na vida, você vai plantando, plantando, plantando. A árvore não cresce da noite pro dia, os frutos vêm da noite pro dia, mas se você continuar constantemente plantando e regando as sementes, você vai colher os frutos. E os frutos evoluem ao longo da vida, né? Então, eu acredito que sempre a gente vai colher os frutos daquilo que a gente faz, nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. E se você planta coisas boas, você vai ter uma vida boa. Então, continue plantando coisas boas, continue acreditando, continue construindo
dando a sua contribuição para um mundo melhor, para um país melhor, para uma sociedade melhor, e as coisas vão acontecer. Planta um podcast ou um livro? A escolha é sua. Pro pessoal aqui, pra gente ir embora. Qual que você planta aí pra galera? De livro ou podcast? Tem algum? Cara, livro, eu tive livros que transformaram minha vida, né? O Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária. São livros, assim, que mudaram minha vida financeira, minha cabeça, minha mente. Eu já vinha trabalhando minha mente há muitos anos. Quando eu li Os Segredos da Mente Milionária, eu falei, nossa, ainda tem tanta coisa na minha cabeça aqui que eu tenho que tirar e mudar o conteúdo, né? Então esses livros, eles transformaram minha vida aí e eu tenho muita gratidão a eles e recomendo que vocês leiam, tá? Maravilhoso. Olha só, se você ficou até o final, você acabou de ganhar um presente. Comenta aqui embaixo, nesses comentários, o que você achou, se você discorda, se você não discorda. Marca o tempo exato. Eu vou te dar o meu livro de presente e acesso a um produto super específico, um presente surpresa para você sobre um conteúdo muito especial sobre comunicação e oratória persuasiva, que é o meu método, o método Mowat. Comenta aqui embaixo, eu vou liberar para você viver um momento dessa ideia de como construir narrativas em podcasts, em lives e apresentações, porque a comunicação é o que muda e te ajuda a encontrar novas oportunidades. Meu amigo, que alegria! Alegria, alegria! Muita alegria, muito Alô, feliz. Bahia! Alô, Bahia! Gente, só pra vocês saberem, esse é o primeiro podcast dele. Mandou muito, parabéns. Até a próxima, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.